Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Jeba Dura mandou R$ 7. Professor, por que os filmes do Tarkovsky foram censurados na União Soviética? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente com relação a isso é pensar censura de uma maneira menos idealista, tá? Porque censura é uma ferramenta histórica. E sendo uma ferramenta histórica, ela esteve em toda e qualquer sociedade a qual estivemos. E por que é importante que seja dito isso? Porque a censura, sendo uma ferramenta histórica e, portanto, uma ferramenta que esteve em cada uma das sociedades, a gente precisa ter em mente que essa ferramenta ela vai ser disputada. E ela vai ser disputada sob o contexto de luta de classes. E a luta de classes ela não surge no capitalismo, gente. A gente pensar que antes do capitalismo haviam classes. E essas classes estavam em disputa. A luta de classes é o motor da história, segundo Marx. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Então, parte desse pressuposto que a ferramenta é uma ferramenta de disputa de classes. E, evidentemente, a classe dominante dita os usos dessa ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se é uma ferramenta disposta em cada uma das sociedades, ela esteve em disputa tanto no capitalismo quanto no socialismo. Afinal, se você, no capitalismo, desejar fazer um filme, mas você não tem dinheiro para fazê-lo, você precisa bater na porta de alguém que tem dinheiro para fazer. O estúdio. Se você bater na porta desse estúdio para fazer esse filme e esse estúdio falar não para você, você não vai fazer. E o liberal vai dizer para você o seguinte: o estúdio ele tem o direito de não fazer esse filme, à medida em que ele pode simplesmente não querer gastar o dinheiro no filme que ele quer fazer para você. Fato? Fato. Mas essa é a ideia de um liberal, no que tange a livre mercado, livre concorrência e etc e tal, né? Só que a grande questão é essa. No capitalismo, há mais liberdade àqueles que têm os meios de produção e de comunicação. Se você não tem meio de produção e de comunicação, simplesmente você não tem os mesmos direitos daqueles que dispõem desses meios. Ponto. Por que bilionários adoram comprar rede social? Por que nós temos um monopólio dos meios de comunicação na mão de poucos? Porque são poucos membros dessa classe dominante que detêm consigo os direitos à liberdade. A liberdade de expressão. E são esses mesmos que reverberam o discurso de que é necessário liberdade restrita. Para que você aí, que não tem essa liberdade, lute pela liberdade deles. Então, assim, o que eu quero dizer é, no capitalismo também há censura. Seja essa censura institucional ou não. E o que eu quero dizer com isso? Essa censura não institucional é essa censura que socialmente é percebida. Tanto pelo aspecto de classe, onde o sujeito que não tem dinheiro não pode fazer, não consegue fazer, porque não há essa possibilidade de fazê-lo, porque uma empresa, de acordo com seus interesses particulares, não deixará que esse sujeito faça o seu filme, porque ela tem mais liberdade que outros, seja uma censura institucional. E no caso dos Estados Unidos, por exemplo, nós temos o caso do Código Reis, por exemplo. Código Reis, sistema de autocensura dos Estados Unidos, que não permitia com que uma série de coisas fossem retratadas, como, por exemplo, escravidão de brancos, como, por exemplo, pederastia. E pederastia era o quê? Era a representação de homossexuais, de relações homossexuais. Prostituição não era permitido. Aliás, um monte de gente recentemente aí retornando ao Código Reis, né? Que não pode ter filme de prostituição, que fale sobre prostituição. A censura nos países capitalistas, ela existiu tanto no seu aspecto social, produtivo, quanto no seu aspecto institucional. Macartismo, gente, também. Pra ser mais explícito e específico, por exemplo. E na União Soviética não é diferente. Na União Soviética, a censura também foi uma ferramenta de disputa de classe. Só que a diferença aqui é classe. Qual é a classe dominante? Porque se no capitalismo essa classe dominante é a burguesia, e portanto a censura enquanto ferramenta seria utilizada para interesses particulares dessa burguesia, e portanto interesses privados, no socialismo, na teoria, essa ferramenta é usada a interesses públicos, a interesses da população. Afinal, esse dinheiro
é de todos. Esse investimento que o Estado faz ao cinema é um investimento que parte do Estado. E se parte do Estado, precisa atender às necessidades da classe trabalhadora. Então essa é a primeira questão que a gente precisa ter em mente. O Kieslowski, um diretor polonês e, portanto, inserido sob o contexto das experiências socialistas, teria uma frase muito legal sobre isso. Ele, quando foi perguntado a ele o que ele achava da censura na Polônia, aos filmes que ele fazia, ele dizia: os mesmos que censuram os meus filmes são aqueles que permitem que os meus filmes sejam realizados. O que significa isso? Significa dizer que não é idealista a ideia de que uma sociedade de liberdade restrita seja possível. Até porque essa ideia de liberdade restrita, não há censura mais perigosa do que a ideia de liberdade restrita. Por quê? Porque ela submete o outro, e portanto você, à ideia de que é possível essa liberdade restrita, dando àqueles que possuem de verdade essa liberdade a condição de sê-lo. Porque enquanto você luta pela liberdade do outro, eles exercem a liberdade que têm, por terem os meios de exercer essas liberdades. Por que Tarkovsky foi censurado? E aqui a gente pode discutir se isso é certo ou errado. Aqui a gente não tá para discutir se as experiências socialistas são incólumes a críticas na história. Ao contrário. Inclusive, recentemente, eu fiz um vídeo sobre a questão lá do Ian Neves com o Eribaldo, não sei se vocês lembram. E lá eu deixei bem claro, eu tenho preferência ao construtivismo russo em detrimento ao realismo socialista. Só que eu entendo também que num contexto específico histórico foi importante para o Estado financiar realismo socialista, na medida em que eles estavam em esforço de guerra. É importante que a gente enxergue a história dentro da sua historicidade e não tão somente pelo nosso gosto. E dentro desse contexto específico, eu posso dizer que dentro do meu gosto particular, eu queria que o Tarkovsky não fosse censurado. Só que a União Soviética entendia que os filmes do Tarkovsky eram individualistas demais para atender às necessidades do povo, o que fazia com que não houvesse justamente essa resposta imediata às necessidades de que um Estado financiasse um filme como esse. Não estou falando que eu concordo ou que eu discordo, essa é uma resposta direta da União Soviética à censura a Tarkovsky. E isso aqui não é uma crítica a Tarkovsky, muito pelo contrário, são filmes maravilhosos. Mas o Estado, naquele contexto histórico, inclusive de disputa ideológica durante a Guerra Fria, entendia que esse tipo de filme não tinha lugar. E vale dizer, não tinha lugar dentro de um aspecto de financiamento público. Só que a grande questão é muito semelhante ao que acontece no capitalismo. Se um estúdio não quiser financiar seu filme, você não vai fazer. No socialismo se o Estado entender que o seu filme não atende às necessidades populares da classe trabalhadora, esse filme não vai ser feito também. Não vai ser feito com dinheiro público. Hitchcock Magro mandou R$10. Fale sobre a nova Hollywood e seus diretores e indique os filmes que você mais gosta e os que acha mais importantes. Diretores mais importantes da nova Hollywood, eu vou citar Brian De Palma, William Friedkin, Coppola, Scorsese, Woody Allen, Michael Cimino, e aqui eu tô citando de cabeça, eu posso ter esquecido alguém. Tá? Meus filmes favoritos, Franco Atirador. Apesar do Michael Cimino ser um diretor que está mais próximo da Hollywood clássica do que da galera da nova Hollywood, ele foi muito vinculado à nova Hollywood. Isso é preciso ser dito também, tá? Eu já falei num vídeo aqui no canal, inclusive, porque eu acho que ele é mais próximo da nova... dos clássicos do que na nova Hollywood. É o vídeo em que eu falo sobre os meus filmes favoritos vencedores do Oscar de melhor filme. Vai lá nesse vídeo pra conferir. Mas o Franco Atirador, o Portal do Paraíso, do Cimino, do Brian De Palma, Carrie a Estranha, Dublê de Corpo, o Coppola, Apocalipse Now, Woody Allen, o Annie Hall e o Rosa Púrpura do Cairo, William Friedkin, Comboio do Medo e o Exorcista. Foi tudo de cabeça nessa, tá, gente? Não peguei nenhuma ajuda. Então, se eu esqueci algum, desculpa. É claro que, assim, eu citei aqui alguns dos filmes dos diretores que eu falei, mas a gente pode pensar também nos primórdios, né? Nos primeiros filmes da nova Hollywood, como Bonnie and Clyde, Primeira Noite de um Homem, Sem Destino, que também são filmes maravilhosos. João Pedro Baes mandou R$7. Professor, sexta passada me formei em cinema. Agora a pergunta. Quando Parabéns. vai assistir mais filmes do Hiroshi Shimizu? Recomendo Girls Reforge Wall e Eclipse. Não faço ideia de quando eu vou conseguir assistir. Vocês precisam ter em mente, cara, que assim, eu trabalho com cinema. E por trabalhar em cinema, muitas vezes eu não assisto o que eu quero assistir. Eu assisto por demanda também. Surgem demandas pra mim.
sejam elas demandas do Desencontros, sejam elas demanda do Introdução ao Cinema. Então eu vou montar uma aula específica, eu preciso assistir filmes daquela aula. Então, por exemplo, eu tô assistindo muita pornô chanchada agora, porque vocês podem esperar que em breve vai rolar uma aula sobre pornô chanchada. Não estou prometendo para mês que vem, para depois, não. Eu já tô começando a assistir esses filmes. E a mesma coisa vai acontecer com outras aulas que eu desejo fazer para Introdução ao Cinema, outros assuntos que a gente vai abordar no Desencontros, críticas que eu vou precisar fazer, algum estudo que eu precise fazer também. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente tem demandas para cumprir também. E muitas vezes a gente assiste sem querer assistir. Muitas vezes a gente assiste sob demanda, por obrigação, entende? De vez em quando a gente assiste porque a gente quer também, tá? Diga-se de passagem, só pra não ficar meio torto a ideia aqui também. Mas em algum momento eu vou assistir os filmes dele. Eu acho. Talvez. Sauron de Calcinha mandou R$ 10. Quais seus diretores de fotografia favoritos? Pelo menos um de cada fase do cinema. Cara, eu não sei o que você quer dizer por cada fase do cinema, porque fases do cinema a gente vai ter inúmeras maneiras de dividir isso. Então eu vou dizer os meus diretores de fotografia no geral. Eu já fiz, inclusive, uma resposta dessa recentemente aqui no saque, onde eu disse pra vocês sobre o Sven Nykvist. Eu nunca consigo falar o nome dele, que é o diretor de fotografia dos filmes do Bergman. Mas dessa vez eu vou citar o Asakusa Nakai, que é o diretor de fotografia de alguns bons filmes do Kurosawa, como, por exemplo, Os Sete Samurais, Viver, Han, High and Low, Trono Manchado de Sangue. Aliás, tem uma cena específica de Trono Manchado de Sangue, que é a cena em que a personagem, que é a raposa no filme, ou seja, a personagem que vai, a Lady Macbeth, trazer a discórdia pra história, etc e tal, que ela sai das penumbras, quase como um fantasma, que é fotografado de uma maneira brilhante. Mas também, por exemplo, o Takato Saito, que também é diretor de fotografia dos filmes do Kurosawa, também de Han, de High and Low, de Dreams, nesse caso, de Kagemusha. Kagemusha é um dos filmes mais bem fotografados que eu já assisti, depois de Han. E também o Robert Burks, né, que é diretor de boa parte dos filmes do Hitchcock. Vértigo, Janela Indiscreta, Os Pássaros, North by Northwest, Intriga Internacional, baita diretor de fotografia também.